depois. Bom, bom dia a todas e todos. Então, dando continuidade, sequência na programação, período da manhã aqui na Sala Belém, a gente tem a palestra do Dr. José Francisco de Carvalho Gonçalves, do INPA. José Francisco é engenheiro agrônomo pela UFPB, tem mestrado em solos, nutrição de plantas e doutorado em fisiologia vegetal pela Universidade de Viçosa, pós-doutorado em fisiologia molecular pela University of Florida e fundou e coordena o Laboratório de Fisiologia Vegetal e Bioquímica Vegetal do INPA. Bom, ele é credenciado no PPG CFT INPA e na Rede Bionorte também. Então, agradecer sua presença e boa apresentação. Muito bom dia para todos e para todas. É uma satisfação enorme retornar a Belém, né? Porque aqui não só tenho grandes parcerias de pesquisa, mas também muitos amigos, né? E isso, diante de situações tão difíceis que vivemos, né? Especialmente saindo desses 2 anos de dificuldade, e a gente não perdeu um pouco dessa interação que esse congresso está trazendo de volta, né? Essas oportunidades de fisicamente encontrar as pessoas. Isso é muito bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a coordenação do evento, né, no nome do professor Sandro e do professor Oberdan, coordenadores e vice, respectivamente, da Rede Bionorte, e dizer que nós estamos hoje aqui para discutir um tema que globalmente ele ocupa os maiores espaços na mídia global, que é meio ambiente. Mas, objetivamente, nós estamos na Amazônia. E quando se fala de meio ambiente no planeta, a Amazônia é um dos temas principais, né? Então, eu não vou gastar muito tempo de vocês trazendo informações que vocês já conhecem, né? Desflorestamento, essa coisa toda, né? Eu vou tentar conduzir a nossa conversa aqui em 3 pontos que eu vou já passando aqui para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a Amazônia, contextualizar um pouco a Amazônia em números. Vou falar do desflorestamento de maneira muito rápida e vou tratar então do que nós consideramos a questão dos anticorpos aos problemas que a gente tem com a degradação ambiental no bioma Amazônia, né? Uma das possibilidades que entendemos é a recuperação das áreas já alteradas por meio de plantios florestais, né? Então, nós vamos tratar desse assunto. Muito bem. Sempre que falamos de Amazônia, os números, as informações são todas superlativas, né? Então, você tem a maior floresta tropical, a maior bacia hidrográfica, a maior biodiversidade, os maiores serviços ambientais, rios voadores, etnoconhecimento, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Só que nós temos os menores IDHs da região brasileira da América do Sul, um dos menores da América do Sul. E nessa região vive mais de 25 milhões de pessoas, né? Então, quando se fala de biodiversidade, a ideia do homem estar presente é algo assim muito relevante, não só do ponto de vista das ações negativas, as ações antropogênicas que alteraram o ambiente, a mudança do uso da terra, mas a qualidade de vida das pessoas tem tudo a ver com sustentabilidade. E a sustentabilidade, me parece que nos discursos, na narrativa atual, quase sempre elas só guardam as ideias das plantas, da flora, da fauna, né? Então, assim, a gente precisa que o homem seja protagonista do lado positivo da coisa. Então, nós entendemos que isso é possível a partir dessa recuperação de áreas e de efetivamente tratarmos essas áreas que já foram impactadas. Muito bem, então vamos contextualizar um pouquinho a Amazônia, né? A Amazônia, na verdade, é uma definição geopolítica, né? Que envolve da Amazônia legal, né? Ela envolve os 9 estados aqui da região
norte do Brasil, né, digamos assim, os 6 da região norte, mais os 3 aqui, o Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão, fazendo parte, então, de uma Amazônia legal. Mas existe o conceito da Amazônia continental, então a gente não pode também descolar dessa circunvizinhança de países, né? Então, às vezes, a gente pensa, mas tem tanto problema aqui, e a gente já está pensando em como ampliar, exatamente. Nós precisamos criar uma consciência coletiva de maneira amazônica, né? Amazônica internacional, né? De modo que todos os países tenham sua identidade e sua identificação com aquela parte que lhe cabe, né? E para isso é importante dizer que no Brasil esse conceito de Amazônia Legal ele foi criado em função da identificação econômica, política e social dessa região como um todo. Do ponto de vista biológico, essa região envolve 3 biomas: a Amazônia, predominantemente, parte do Pantanal e parte do Cerrado. É uma região que representa 61% do território brasileiro e vive hoje, próximo de 28 milhões. Pesquisas estimam que cerca de 6 milhões se beneficiam da extração sustentável de produtos da floresta, como todas as espécies que a gente já conhece. Isso aí é um dado muito importante. As políticas públicas precisam manter essa lógica de maneira até mais eficiente do que já existe, mas é preciso que você traga algo novo, né? É preciso que você passe a usar essas áreas desflorestadas para apoiar economicamente esses setores, ou seja, a gente precisa insistir nisso. Por quê? Porque às vezes a ideia de se ter a Amazônia com a lógica de sustentabilidade sempre é que plantios florestais vai ser um cheque em branco para você ter mais áreas desflorestadas. Porque se você tem tecnologia para reflorestar, então você pode continuar a impactar. E isso não é verdade. A ideia é que a gente possa andar conjuntamente, né, trazendo a ideia da sustentabilidade e usar o que já foi desflorestado para desenvolver novos produtos, novos processos, da escala, inclusive a indústria biotecnológica, porque não adianta você pensar em biotecnologia se você não tiver matéria-prima em escala. O extrativismo por si só não dá sustentação a uma indústria biotecnológica, e a gente está buscando isso a partir da reutilização das áreas que já estão impactadas. Muito bem. Então, essas discussões, do ponto de vista global, quando se fala em questões ambientais, Amazônia, são temas de debate extremamente inflamados, né? Alguns só falam em proteger, outros em conservar, preservar, outros monetarizar. Então, os formadores de opinião, quando trata de meio ambiente, é possível você identificar a parceria entre polos completamente opostos, como nos Estados Unidos, republicanos e democratas têm, digamos assim, um pensamento quase que comum sobre meio ambiente, embora isso não seja uma coisa muito discutida nos Estados Unidos pela população. A gente vê mais falar em meio ambiente no Brasil do que nos Estados Unidos, na mídia, né? Mas as políticas de governo, você tem aqui, por exemplo, o Al Gore, que ganha um prêmio Nobel, né? Por quê? Porque ele trata desses assuntos de maneira muito veemente, né? E você vê outras pessoas, né, em diferentes ramos, né, o entretenimento, a política, a economia, a liderança, a religião, a cultura. Você vê a transversalidade da importância desses temas globalmente falando. Então, passar essas ideias para trazer essa impressão de que o que nós estamos fazendo está sendo vigiado por muita gente é muito relevante. Então, veja aqui, quando se trata de Amazônia, qualquer movimento pode trazer consequências muito grandes. O governo alemão alerta que a Amazônia ameaça acordo do Mercosul com o mercado comum europeu. O que significa isso? Significa que se o governo brasileiro não se portar como deve, todos os fundos internacionais vindos da Europa vão ser realmente limitados. Então, nós temos contrapesos, nós temos fatores de regulação externos, muitas vezes onde a nossa legislação, que deveria funcionar, não funciona, né? Então, assim, você tem, na parte religiosa,
né, o Vaticano ele consegue criar um sínodo especificamente para a Amazônia, por causa dessa justiça social, das comunidades indígenas, né? Você vê na cultura, né, divulgações, isso aqui é de 2019, ali na Praça dos Museus, em Amsterdã, coisas dessa natureza. Então, a Amazônia ela ecoa pelo mundo de forma muito, muito intensa, né? Então, aí surge justamente essa pergunta, ó, mesmo com tanta repercussão negativa, a mudança do uso da terra avança. Por quê? Então, veja, estou falando que tem esses contrapesos, estou falando que tem uma série de questões. E por que continua desflorestando? Né? Então, vamos tentar observar que o que se apresenta, basicamente, é a ponta do iceberg. Né? Então, é isso aqui. Isso que nós estamos enxergando. Ó, uma floresta nativa, exuberante, bacia hidrográfica e tal. Aí o desflorestamento começa a chegar. Aí nós vamos ficar com isso aqui. Será que isso aqui é realmente um modelo que a gente quer para as próximas gerações? Será que é isso que o mundo entende como correto? Obviamente que não. Qual a origem do problema e quais os problemas que a gente não consegue enxergar? Né? Grilagem de terra, queimadas, comércio ilegal de madeira, formação de pastagem, agricultura mecanizada, mineração, construção de hidrelétrica. E aqui eu faço um parêntese. Por quê? Porque a matriz econômica brasileira ela precisa de desenvolvimento. Tá? Então, é importante, mas como fazer? Não é somente chegar e nós vamos fazer uma hidrelétrica, porque precisamos de energia. Nós precisamos saber como isso vai ser feito. Né? Então, a prospecção de gás natural, expansão de cidades, quase sempre a grilagem de terra está relacionada a uma consequência de uma ausência do Estado, ausência de políticas públicas, impacto ao patrimônio público, invasões, impactos climáticos, aquecimento global com as emissões, impactos econômicos com o comércio ilegal de madeira, boicote à nossa venda da nossa pecuária. Então, quer dizer, o que acontece? Isso tudo tem uns contrapesos, como eu venho falando, só que ninguém trabalha isso de maneira eficiente, né? Mas obviamente que nossa discussão aqui ela vai além disso e ela encontra hoje algo muito relevante para a gente, que é o quê? São esses fóruns internacionais. Então veja, a ONU decretou a década das Nações Unidas para a restauração de ecossistemas. A ONU, o Acordo de Bonn, o Acordo de Paris, né? Todos esses fóruns mundiais eles estão pedindo a mesma coisa. Mas esse aqui é interessante, por quê? Porque que envolve alguma coisa que você já tem tudo isso estabelecido dentro daquela lógica das causas, né? Então você tem uma economia linear, você tem emissão de carbono, você tem monocultivo, pastagens, aqui você tem poluição, e do outro lado você tem justamente a baixa entrada de produtos na estabelecimento do modo de operar economicamente falando, né? Você tem uma bioeconomia, você tem uma economia circular, você tem a parte de sequestro de carbono, você tem o uso de múltiplos produtos, você tem uma produção saudável. Então é isso que a gente quer. De modo que essas questões, elas não são estranhas à legislação brasileira. A parte de recuperação de áreas degradadas, elas podem ser encontradas, se você entrar hoje no site do Ministério do Meio Ambiente, você vai ver todas essas definições aqui. Está na Constituição brasileira. Inclusive, discriminando o que é recuperação de restauração, que é um conceito que eu não quero nem tratar aqui agora. Tá certo? Então, veja como a nossa legislação existe e ela não é levada a cabo, né? Bom, então nós já temos a ideia do desflorestamento e vamos propor então esse caminho inverso ao desflorestamento a partir dos plantios. Obviamente que esse dado é extremamente impactante, né? Dos últimos 3 anos, e nós precisávamos trazer iniciativas que fossem diferentes. Primeiro, nós pensamos no nosso grupo de pesquisa da seguinte forma: investir na pesquisa florestal, então a gente precisa de infraestrutura, reunir grupos de pesquisas que trabalhem com recuperação de áreas degradadas, e aí que vem um ponto muito relevante, é conversar
com a governança e conversar com a iniciativa privada, mas conversar de maneira equilibrada, com contrapartida equilibrada, buscando entregas que sejam realmente efetivas para as empresas, mas ao mesmo tempo não trabalhar com uma lógica de subserviência. Então, por quê? Porque quando você começa a equilibrar esses dois lados, ou seja, o que a empresa quer e o que a academia pode oferecer, significa dizer que nós vamos entregar um produto consistente. A empresa vai continuar investindo na gente, né? Então, essa foi a nossa ideia que a gente começou a colocar em prática nos últimos 10 anos, lá no Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal do INPA. Então, a estrutura que montamos, como eu falei, nós precisamos de uma plataforma de pesquisa bem estruturada. Então, o que foi que nós fizemos? Montamos um laboratório com toda a infraestrutura, não só de bancada, mas também de apoio a estudantes, desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, e com um projeto que eu vou mostrar mais adiante para vocês, nós estamos buscando os estudantes mais na base ainda. Nós não queremos trabalhar única e exclusivamente a partir da iniciação científica de vocês jovens na graduação. Nós estamos oferecendo nesse projeto 50 bolsas de PIBIC Júnior, né, nesse projeto que eu vou mostrar mais adiante para vocês. Por quê? Porque nós entendemos que essa geração de hoje ela é muito mais preparada e ela é muito mais subestimada pela governança, pela educação brasileira, do que realmente ela oferece. Por exemplo, um menino hoje com 15 anos, ele sabe usar diferentes aplicativos. Ele tem esse conteúdo que ele recebe no ensino médio, ele muitas vezes desestimula ele de continuar estudando do que continuar trabalhando. Se ele recebe um estímulo da ciência, provavelmente ele não vai deixar de estudar, provavelmente ele não vai abandonar a universidade, né? Então, nós estamos oferecendo dentro desse projeto 50 bolsas de PIBIC Júnior para que, ao fim do projeto, aos 3 anos que a gente finaliza o projeto, a gente tenha pelo menos 50 estudantes, ou próximo disso, biólogos, agrônomos, engenheiros florestais, produto desse nosso projeto com o financiamento aí da Shell. Mas aí, antes de nós conseguirmos esse projeto, nós montamos toda essa infraestrutura em Manaus, né? Essa infraestrutura, nós temos toda a parte laboratorial, casas de vegetação, viveiros, trabalhamos com as espécies mais que a gente entende que tem mais apelo econômico, desde o cultivo in vitro, ambiente controlado, viveiro, instalação no campo e os plantios adultos. A gente tenta acompanhar, monitorar desde a origem. Nós trabalhamos hoje desde a expressão gênica até a produção final, até o produto fruto da castanheira. Então, para chegar nas bases conceituais do projeto que oferecemos para essas 5 empresas capitaneadas aí pela Shell, nós tivemos que trabalhar bastante. Veja aqui que esse trabalho é um artigo agora de 2022, é uma revisão sobre a castanheira, sobre mais de 15 anos de pesquisa que fizemos com a castanheira. E nós hoje já temos uma informação muito clara. A castanheira é uma espécie extremamente plástica, né? O que significa isso do ponto de vista da fisiologia? Ela é uma espécie que ela se adapta, ela tem alterações das estruturais e funcionais capazes de funcionar razoavelmente bem nos extremos e muito bem numa determinada condição edafoclimática, né? Então a gente conhece algo sobre relações hídricas, nutricionais, a parte de metabolismo do carbono, a relação fonte-dreno. Então todas essas questões para a gente estão razoavelmente bem definidas para a castanheira. E aí, a castanheira, a gente pensando naquele slide lá da ONU e a crítica pelo monocultivo, nós temos um trabalho com uma empresa agropecuária Luanã, que é uma fazenda em Taquatiara, próximo de Manaus. Ela tem 15 mil hectares, desses 15 mil hectares, 4 mil são plantados de castanheira, para madeira e para fruta, né? Então, o que acontece? O monocultivo ele é sempre criticado, né? Por N razões.
Mas a área degradada é uma área marginal, é uma área imprestável, uma área... Então, nós não devemos ser contra o plantio da castanheira puro. Não devemos ser contra, porque ela vai para uma área degradada, né? Mas nós precisamos criar opções. As opções clássicas dentro da ciência florestal passa pelos os modelos, os sistemas de plantio, puro, misto, sistema agroflorestal, tal. Então, assim, a gente não desprezou isso nos nossos estudos. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a estudar espécies de fabáceas fixadoras de nitrogênio, né? Então, nós começamos a entender isso tudo em área degradada, plantios, né? E observando a performance fotossintética, observando a partição de carbono, né? Esses artigos são todos já do ano passado para cá, né? Então, essa base conceitual, ela também não foi do ano passado e esse ano que a gente produziu esses artigos, né? A gente vem trabalhando, né, com áreas degradadas já há um bom tempo e eu vou mostrar para vocês 5 exemplos de campo bem rapidamente, né? Então, nós começamos a trabalhar com áreas degradadas lá em 2006, eu acho que esse artigo é de 2006, inclusive, para recuperar áreas degradadas para a Petrobras. Cada pontinho desse que vocês veem aqui, ó, é uma área degradada. E aí nós fizemos o plantio, um ano após o plantio, nós entregamos para a Petrobras um relatório que dizia para eles, olha, as principais espécies selecionadas em viveiro para vocês plantarem em área degradada são essas. Vocês não precisam adubar, não precisam trazer barcaças de adubo lá de Manaus, 600 quilômetros aqui de Coari, para vocês adubarem essas espécies nos plantios de áreas degradadas. Veja a economia que a Petrobras estava tendo com isso. Por quê? Porque essas espécies elas têm características funcionais, aqueles que vocês vão ver lá na literatura inglesa, aqueles functional traits, né, que são capazes de performar bem nessas áreas degradadas, né? Então, assim, isso sempre gerando um artigo que tenha um respaldo internacional, né? Aqui é um caso 2, né, que eu vou mostrar aqui, é uma área do Comando Militar da Amazônia, um solo praticamente lunático, né? E aí você vê que nós fizemos os plantios aqui e trouxemos dessa floresta primária próxima a capoeira picada, fragmentos de 5 centímetros, razão CN baixa, de fabáceas arbóreas, e compusemos essa cobertura aqui, né? Depois de 2 anos, nós tínhamos essas plantas desse porte, depois de 4 anos, e aí a gente começa a entender a fotossíntese da castanheira. Aqui está a castanheira, né? E como ela pode funcionar em termos desse ambiente aqui sem nada, né? Desse ambiente aqui sem nada, da cobertura e da adubação química. Então, essa foi uma comparação que está nesse artigo aí, vocês podem verificar. O campo 2, nós pegamos uma área degradada da Eletrobras, né? Desse jeito aqui, inclusive aqui tinha um videozinho, esse trator aqui abrindo o suco de plantio, né? E aqui nós fizemos uma coisa interessante. Aqui não é castanheira, aqui só são fabáceas arbóreas, viu, Saido? Então, nós tivemos a ideia de tratar, naquela classificação botânica que você falou que mudou, né? Mas a gente usava as sesopinoides, mimosoide e papilonoide, com a ideia de princípios de evolução, onde havia espécies de fabáceas arbóreas que fixavam nitrogênio e outras que não fixavam nitrogênio. Então, nesse contexto, nós colocamos essas espécies que fixam e que não fixam aqui no baixo e no alto nutriente. Uma formulação de NPK com micronutrientes, né? Então, o que acontecia? Você tem a área degradada, que é essa daqui. Depois, essa aqui é uma plantinha que não fixa, mas ela é pioneira. Então, ela não morre ali. Ela é uma fabácea que não fixa, mas ela tem uma fotossíntese alta. Se você medir a fotossíntese dessa plantinha, que está bem aqui, provavelmente vocês não estão conseguindo ver adequadamente, mas ela está bem aqui, né? Aí depois você tem ela mesma adubada, aí ela está aqui. Aí depois você tem a que não fixa e fixa em alto nutriente. Aí você vai ver nesses ganhos, né? Ao fim de 2 anos, nós tínhamos árvores com mais de 3 metros nesse plantio.
Então, o que era isso passou a ser isso aqui, tá certo? Só com fabáceas arbóreas. Então, esses artigos são produtos desse trabalho. Depois tem um outro campo, um campo 4, que basicamente são estudos da castanheira para a produção de frutos em SAFs, produção de frutos puro, né, um espaçamento aqui bastante grande, produção de madeira, um espaçamento curto, e aqui um outro trabalho que já fizemos para estudar a parte de biocarvão, compostos orgânicos aqui na Fazenda Aruanã, estudando basicamente aspectos relacionados às relações hídricas, aos componentes de irradiância e nutrientes. Um campo 5, aqui basicamente nós mostramos saímos daquele componente do monocultivo e passamos para os plantios mistos. Aqui tem uma coisa interessante, que é uma parceria que nós temos no laboratório com a Embrapa, para fazer então esse estudo do taxi branco, né? Então essa espécie é uma espécie espetacular. Ela tem ritmos de crescimento, a gente não pode comparar qualquer coisa com o eucalipto, mas ela é uma espécie que tem um ritmo de crescimento parecido, né? E aí você tem o aporte de nitrogênio, porque ela é uma espécie que fixa nitrogênio, né? Então, essa árvore aqui que você está vendo aqui, ó, é um taxi branco, com 3 anos. Então, você pode ter uma cesta de produtos de um plantio misto com 3 anos para você vender madeira para panificação, olaria, você ter mourões, você tem uma série de finalidades a ser dada com um plantio de 3 anos, num plantio misto, onde você tem o taxi e a castanheira. Tá certo? Então, e outra coisa, ao retirar aqui a parte comercial, você pega essa copa e você incorpora aqui. Tá certo? Então, muito bem. Depois dessas experiências de campo, o que acontece? A gente começou a dizer, não, mas a gente precisa refinar esses estudos. Precisamos de alguns estudos em ambiente controlado, né? Então, fomos até a Fazenda Aruanã, coletamos o solo da Fazenda Aruanã, né? E começamos a fazer alguns testes com aqueles elementos faltantes que são tão propagandeados, né? A Amazônia são solos de baixa fertilidade natural, dependendo se a Amazônia Oriental, a Amazônia Ocidental, a deficiência mais de nitrogênio, mais de fósforo, tal, essas questões que a gente já encontra na literatura. De modo que, ao entender que esse solo é baixo em fósforo, a gente começou a fazer um teste com fósforo, né? E aqui é o solo original da Fazenda Aruanã. Aqui é um solo esse mesmo solo só com calagem. Aqui o solo com calagem, nutrientes menos fósforo. E aqui começam as dosagens de fósforo. Nós vamos sair de uma planta com 11 folhas para uma planta com 65 folhas em 6 meses de experimentação. Ou seja, veja a capacidade que a castanheira tem de responder a determinados componentes, sejam eles nutricionais, lumínicos. Quando a gente fala que ela é uma espécie plástica, que é aquela revisão da professora Karen, viu, professor? Um artigo de revisão lá da colega de trabalho do professor. Você já percebe que ela consegue sobreviver num ambiente de baixa luminosidade, mas ela vai em ambiente extremamente estressante, mas fundamentalmente ela é uma espécie que tem afinidade por alta luminosidade, né? Então, esse trabalho é interessante porque hoje a gente sabe, em termos de hectares, quanto que a gente deve adubar, né, a curva de resposta para adubação fosfatada em castanheira. Então, com esse background, nós precisávamos começar a reunir, levar adiante as nossas ideias, chamar a governança, convidar pessoas para, você não quer ser nosso parceiro para trabalhar em rede na Amazônia, para nós termos então respostas mais efetivas. E aí a gente começou a pensar nisso, de modo que reunimos uma rede para estudos de recuperação de áreas degradadas, né? Então, aqui nós já fizemos alguns testes com a nanomolécula, que eu já estou fazendo um spoiler aqui para vocês. Isso aqui, a aplicação aqui é de um estudante da Rede Bionorte, o Igor, lá em Marabá, no campo, né? E a gente então começou a reunir pessoas que
do Acre, de todos os estados da Amazônia Legal, que já tinham experiências com plantios florestais. E, ainda mais, nós começamos a conversar com as instituições públicas, as governanças, as secretarias de Estado, do Ministério de Ciência e Tecnologia, os governos de Estado, e começamos a conversar também com a iniciativa privada. Então, isso aqui já tem mais ou menos uns 3, 4 anos que a gente começou a trabalhar essas ideias. A questão fundamental é justamente evitar isso aqui, ó. É tudo desflorestado e vamos marcar uma reunião para discutir áreas degradadas. Pô, mas, sabe, a gente não pode se antecipar aos problemas, né? Então, vamos reunir a academia, buscar uma filosofia efetiva de trabalho, né? E aí a gente pensou em tudo isso aqui, né? Que nós já tínhamos essas experiências de ambiente controlado, das condições de campo, para fazer o quê? Se você comparar isso aqui sendo as tecnologias que nós tínhamos, isso aqui o processo de desflorestamento. A nossa ideia era turbinar aqui as nossas tecnologias. Então, a gente precisava impactar, não somente chegar e dizer, os sistemas agroflorestais são importantes por isso, por aquilo outro. Nós precisamos de novas ideias para mudar de patamar o conceito de sistema agroflorestal, o conceito de plantio florestal, o conceito do setor, os conceitos do setor florestal, e dizer, nós somos fortes, nós podemos fazer na Amazônia, nessas áreas degradadas, aquilo que a região precisa, emprego e renda, né? Então, muito bem. Com isso, nós localizamos um outro indicador que é muito grave. Na Amazônia, as classes de uso da terra, né, e as áreas desflorestadas, elas, para efeito de reflorestamento, só temos 0,4% sendo efetivamente usados dessas áreas já desflorestadas, né? Muito bem. Aí isso só nos indica que a gente precisava aumentar aquele percentual de 0,4% com espécies que realmente tivesse condição de dar resultado em área degradada. Então, se você pegar aqui, esse é um dado da Embrapa, mostrando algumas espécies para a região norte, né, que já foram selecionadas como importantes. Então, você tem a castanheira, o louro, o mogno, o paricá, o taxi branco. Então, veja que esse dado, eu não me recordo exatamente de quando que eu peguei esse dado aqui, mas veja que nós já estamos trabalhando a ideia com espécies que, teoricamente, a Embrapa identificou aqui como importante. Não precisava muito de saber que a castanheira é importante, né? Que o mogno é importante, mas o taxi branco já está aqui, né? Então, vamos para frente. Aqui são a identificação dessas espécies, né? Dessas espécies aqui na região norte, onde estão esses plantios. Então, eu vou passar rápido agora para a gente começar a conduzir a apresentação para o fim, sobre o projeto, né? Qual é a ideia principal? O que está por trás de tudo isso? O que o senhor, professor, está trazendo aqui de novo? Qual a novidade? Então, nós juntamos essa experiência, que eu só falei até agora da nossa experiência, com os plantios florestais, com uma aplicação de uma nanomolécula, né, que basicamente é uma estrutura linear de carbono com um grupo funcional amino, e nesse grupo funcional amino a gente consegue modificar, modular, criar blendas, né, desse produto, que é um produto, uma patente da Criotech com a Embrapa. Esse produto ele já está no mercado, eu vou mostrar no slide seguinte, só que nós agora concentramos essa molécula e, em conversa com o criador dessa molécula, eu disse, eu preciso que você faça uma molécula da seguinte forma: preciso que você altere esse grupo funcional e coloque um magnésio, porque eu quero testar algumas questões de seleção de espécies a estresse por alta luminosidade. Então, eu preciso que tenha pigmentos, uma síntese de pigmentos mais rápida, eu preciso daquelas partes da molécula, né, que são os grupos prostéticos, né, como o magnésio, lá no centro da cabeça porfirínica da clorofila, tem que ter magnésio lá. Então, vamos saturar de magnésio esse negócio. Então, assim, nossos projetos, eles têm uma base conceitual que ela, obrigatoriamente, ela tem que ser feita e tem que ser seguida a rigor, né? Então, o cara fez umas moléculas para mim, e aí a gente começou a conversar. Esse
esse dono da Criotech lá, que é um professor da Química da UNB, ele já tinha um contato com a Shell e me convidou para uma rodada de discussões, então a gente deu origem então, a esse projeto intitulado Aplicações da Nanobiotecnologia para Recuperar Áreas Degradadas, uma experiência florestal de pesquisa, ensino e extensão. Eu vou falar por que isso aqui é importante, tá? Pesquisa e desenvolvimento. Aí, só para vocês conhecerem um pouco, essa é a arbolina, vocês podem comprar esse produto, né? Eu não sou vendedor do produto não, tá? Mas ela está à disposição no mercado. Então, essa é o produto que nós vamos usar, e essas aqui são as blendas que eu pedi para ele. Então, ela é concentrada em borozinco, ela é concentrada em fósforo, ela é super concentrada em fósforo, ela é concentrada também em magnésio. Então, por trás dessa molécula, uma série de situações ainda estão em aberto. O que significa isso? Significa que é uma pesquisa, e ela pode dar muito certo, como ela pode ter resultados que digam, melhorou, mas não melhorou, né? A performance da castanheira, que é a ideia principal do projeto. Tratar a castanheira com e sem arbolina em diferentes sistemas de plantio em todos os estados da Amazônia Legal. Plantios de 1 hectare, então eu vou mostrar também para vocês. Mas, fundamentalmente, do ponto de vista da fisiologia das plantas, o que acontece? Provavelmente essa molécula, isso eles já fizeram junto com a Embrapa, ela está muito relacionada à proteção ao estresse em folha, ela está ligada a um processo de fluxo de elétrons mais, digamos, mais equilibrado, ou seja, aquela quantidade de energia irradiante que promoveria um estresse basicamente lumínico, ele vai ser reduzido porque ela vai dar uma gradação nesse fluxo de elétrons, né? Ela atua sobre próton-TPAs, ela atua sobre absorção de água, talvez uma atividade sobre aquaporinas, atua sobre uma regulação osmótica, então ela tem uma série de efeitos que eu já estou estudando em condições controladas na Universidade Federal de Viçosa. Então, ela é uma molécula orgânica, é um biofertilizante, carreador de nutrientes, ele é atóxico, é biodegradável, então é tudo que a gente pode aplicar na Amazônia. Eles fizeram uns testes, esse teste aqui com cacau, um cacau abandonado, ela promoveu um lançamento grande de folhas, nós fizemos, esse aqui no laboratório, esse aqui é o Igor, que é estudante da Rede Bionorte, com castanheira, nós também observamos uma brotação muito intensa, simulando alguns efeitos hormonais, mas essa não é um hormônio sintético, né? Ela não tem nada a ver com hormônio, né? Então a gente precisa estudar essas concentrações aqui que foram... Opa, desculpa, acho que eu fiz alguma coisa errada, né? Ah, tá. Acho não, tenho certeza, né? Então, nós precisamos estudar isso aqui em mais detalhe, e aí a gente vai, principalmente essa parte de lançamento, trabalhar mais, por isso que eu pedi essa borozinco aqui. Se vocês quiserem alguns detalhes, a gente pode falar depois. Vamos para o projeto propriamente dito agora. Então, esse aqui é o croquis do projeto, plantio puro da castanheira, o plantio misto com uma fixadora de nitrogênio, aqui pode entrar o taxi ou o ingá, e o sistema agroflorestal com teobromo, com o cacau, com a bananeira, com o milho e com o feijão. A ideia aqui é pressionar a castanheira do ponto de vista ecofisiológico para ver a situação de competição. Tratado e não tratado com a arbolina, tá certo? Todos os tratamentos, e então nós vamos acompanhar isso durante 3 anos. Em todos os estados da Amazônia Legal, né? Nos 9 estados, as áreas que já estão contempladas com esse 1 hectare desse projeto. Nós observamos a climatologia desses estados, então a distribuição e a montagem do experimento ela vai ter que variar um pouquinho, questão de meses, em função das condições de precipitação de cada um dos locais, né? Então os plantios a partir de abril, a partir de janeiro, depois de 3 anos, rigorosamente depois de 3 anos, nós vamos observar o crescimento da castanheira, porque vamos ter adubação de fundação padrão, vamos ter material genético padrão para todos os experimentos. Então, esse projeto, na verdade, vem cobrir esse vazio, né, esses gargalos da região norte aqui, onde a gente sabe que a dificuldade de regeneração natural é muito grande. Esse é um trabalho do professor Wu, da Penn State University, mostrando que para chegar de uma produção de sementes aqui
para chegar a uma árvore adulta existe esse afunilamento, nós temos dificuldades de infraestrutura na região norte, o número de viveiros para a produção de mudas florestais é muito pequeno, viu, Sádio? E aqui a gente precisa trabalhar bastante esse lado. Nesse projeto, quando eu falei ensino, pesquisa e extensão, a pesquisa eu acabei de falar para vocês, o ensino a gente busca os estudantes, a gente quer ajudar a estudantes de ensino público, nós vamos selecionar em escolas públicas os melhores estudantes de cada um desses estados, naquela região onde vai montar o experimento, selecionar de 5 a 10 estudantes, é uma bolsa, um valor baixo de R$200, mas eu suponho que possa estimular esse aluno a acompanhar esses projetos, né? Então, o foco é o estabelecimento do crescimento arbóreo e tecnologias mais efetivas, desenvolvimento científico, né, formação de recursos humanos, produtos e patentes, aumento de produtividade usando a nanobiotecnologia, seleção de espécies, fertilização, arbolina, né, práticas sustentáveis como os sistemas de plantios, né? Então, toda essa ideia ela foi, digamos assim, carinhosamente ou cuidadosamente trabalhada dentro do nosso projeto. A parte da extensão, nós vamos envolver a parte de ensino, a gente também pretende formar um programa de pós-graduação em plantios florestais e biotecnologia florestal. Nessa rede, eu fui coordenador do programa de ciências de florestas tropicais do INPA durante 15 anos, então eu tenho alguma experiência na pós-graduação, especialmente na submissão de programas para CAPES. O doutorado eu mandei lá no INPA, né, eu submeti a PCN, e aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Nós vamos criar uma rede semelhante à Bionorte, né, porque envolve todos os estados da Amazônia Legal, e aqui nós já temos alguns professores, o professor Sádio já está convidado, né, professor Sádio? Então, assim, nós temos um interesse em trazer as pessoas para dentro da nossa ideia, né, e que elas possam ser criativas, serem realmente os atores principais do nosso trabalho. Do ponto de vista da extensão, todas as questões que envolvem a parte de criação de cartilhas educativas, dias de campo, essa coisa toda, nós vamos fazer também em cada uma das unidades experimentais, de modo que os governos do estado vão ter um plot experimental para mostrar. Onde queremos chegar? Estamos caminhando para o fim, viu, professor? Eu falo muito, né? Aí, aproveitamento de RH na área florestal, doutores. A ideia é usufruto de áreas degradadas, carência de crédito, garantia de compra de produtos, de certificação de produtos. O que a gente está pensando nisso? Uma residência florestal, onde esse pesquisador, empreendedor formado conosco, ele vai poder ter uma parceria público-privada e ele vai receber uma propriedade para ele produzir para o setor florestal. Do ponto de vista do aproveitamento das áreas degradadas, nós vamos criar, esses CRADs eles já existem, isso não é novidade não, mas a gente quer uma coisa diferente, com apoio de empresa, né? Instalação de viveiros florestais e a pós-graduação que estou falando para vocês. Políticas locais, editais para formação de escola com bolsa para ensino os meninos de ensino médio. A graduação está lá, bacana, você vai almejar entrar na universidade e tal. A gente não pode perder a nossa juventude muito cedo para os problemas que a gente já sabe que existem, né? Eu não estou aqui para doutrinar ninguém, mas os meninos estão se perdendo muito novo, né? Menino de 13, 14 anos já não quer mais nada por falta dessa palavra, desse estímulo. Você é importante, vem cá, use esse seu aplicativo aqui para medir aqui a castanheira e tal. Então isso é que a gente precisa. E que eles sejam multiplicadores nas suas famílias, nas suas comunidades. Então, precisamos apoiar o pequeno setor florestal de cada município. Nós temos um projeto apoiado pela Prefeitura de Canaã dos Carajás, né? R$100 mil. Vamos lá fazendo uma parte de agricultura familiar. Agora já vai para o último, viu, professor? Não consigo voltar, não, é? Aqui a gente já falou, né? Próximo. Opa, passou muito rápido. Então, isso aqui foi o lançamento do nosso projeto com a Shell, lá agora em Manaus, agora em agosto.
né? Nós temos a participação não somente da Shell, mas também de duas startups de tecnologia na área florestal, né? Que é a Criotech e a Trivia, né? A Trivia é uma empresa de mensuração florestal, sediada em São Paulo, viu, professor Jean? Não sei se já conhece lá o Estevão. É muito importante a gente pensar em medir em tempo real. Nós vamos colocar uns chips nas castanheiras para ter um crescimento recebendo dados online, né? Vai ser uma coisa bem legal. E a Trivia é quem faz isso, né? Aí temos o apoio da Agropecuária Aruanã. Lançamos o projeto no INPA no dia 2 de agosto, e aí fizemos uma celebração que foi algo muito importante. Vocês podem acompanhar alguma coisa sobre isso no site da Band, né? E lá tem uma reportagem sobre esse evento. Como uma mensagem aqui para a gente deixar aqui, professor, quase já finalizando aí, eu tenho uma ideia muito interessante que tipo assim, essa imagem simula muito o que eu penso, né? Não importa, né? Não importa aqui quanto de recursos você tenha. Você pode ter escadas aqui para você colocar uma escada numa posição correta e olhar para o que está acontecendo do outro lado, o que o mundo tá sinalizando para você. Você pode ter uma série de livros e você simular uma escada. Então, não interessa, não importa, né, quanto de recursos você tenha. Se você não souber, né, como usá-los, né, e eles nunca serão, nunca serão o bastante, né? Então, assim, a gente tem essa mensagem aí para deixar para vocês. Eu quero agradecer aqui ao meu grupo de trabalho, que já é um grupo bastante grande hoje, são mais de 40 mestres formados, 20 e poucos doutores, né? Sem essas pessoas, a gente não conseguiria chegar até aqui, são os meus alunos. As instituições que nos financiam, né, desde sempre, essas daqui, atualmente, essas outras. Acho que eu fiz outra bobagem aqui, não? Ou já terminou? Acho que terminou, né? Acho que sim, deixa eu ver. Terminou. Muito obrigado. Passei muito do tempo, professor? Foi gentil. Bom, agradecer o professor Francisco. A gente tem até às 11 horas para liberar a sala para a próxima palestra. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração. Anselmo, da Universidade Federal do Acre. Professor, poderia explicar a síntese dessa nanopartícula? Como foi feito? Então, desculpa, eu esqueci seu nome. Anselmo. Anselmo, obrigado pela pergunta. Eu tenho a autorização de falar de passar algumas informações sobre a molécula, mas ela é uma patente, então tem algumas questões que a gente não tem como explicar, né? Mas ela é uma síntese orgânica em laboratório, né? Essa empresa hoje ela já está instalada no Polo Industrial de Camaçari, na Bahia. O professor Marcelo Rodrigues, do Instituto de Química da UNB, projetou, ele é a cabeça pensante desse projeto, da Arbolina. Esse nosso projeto, com essa Arbolina, foi apresentado na COP26, e aí eles tiveram que mostrar ao mundo que é uma molécula orgânica, e de fato ela trazendo para a sua pergunta, ela é uma molécula linear de carbono, ela é só carbono, né? Então, você não tem inserções de elementos químicos que não sejam os necessários para a planta. Então, por exemplo, você não vai tratar essa molécula como um herbicida, né, onde você tem vários compostos metais pesados que são danosos ao ambiente. Então, você tem os herbicidas cúpricos. Então, você tem muito cobre lá, então você vai contaminar com cobre. Não, ela é uma molécula orgânica de carbono que tem um grupo funcional aminoácido. Né? Então, é isso, a molécula é isso. E aí você pode alterar esse grupo colocando alguns elementos que a planta necessite. Basicamente é isso. Parabéns, professor, pelo trabalho. Na verdade, é só um comentário, né? Que a gente observa é o seguinte, que o trabalho que vocês fazem
é totalmente divergente do que tem sido feito, né? E isso a gente fica muito feliz, porque a gente observa que as pesquisas que vocês fazem, principalmente com base na fisiologia, né, no desenvolvimento das plantas, das espécies, né, isso é muito importante porque a gente vê que eu tenho observado muitos projetos de recuperação e as pessoas têm atentado muito pouco para essa questão da qualidade fisiológica, né? E a gente entende que isso deve ser pensado no início do projeto, né? Por isso que muitos experimentos realmente tiveram muito pouco sucesso, sobretudo na região sudeste do Pará, né? E eu vi também a preocupação que vocês tiveram com a questão climática, né? E isso é muito importante. Então, a gente conversou um pouco sobre o zoneamento topo bioclimático, né? Que, com a participação da Embrapa. Então, eu acho que vocês vão ter muito sucesso aí com o projeto de vocês. Obrigado, professor Saida. A ideia de se trabalhar com plantas e você não conhecer a fisiologia das plantas, ela é muito séria, né? Porque vai induzir você a apresentar ou fazer interpretações equivocadas, né? Então, o funcionamento da planta, a fisiologia da planta, ela vai te sinalizar de maneira muito clara. Isso a gente não precisa, qualquer pessoa, inclusive o próprio pequeno produtor, aquela pessoa com menos informações técnicas possível, ele vai perceber uma deficiência hídrica, ele vai perceber que a planta não está crescendo, isso é fundamental. Agora, nós precisamos mostrar os porquês. Aí você diz, não, tá bom, então, professor, se eu colocar nitrogênio, a planta cresce. Então, beleza, vamos colocar nitrogênio. Mas o que o nitrogênio faz na planta? Né? O que causa o funcionamento diferenciado das partes da planta, da integração vegetal, né? Do ponto de vista dos grandes processos, seja ele o crescimento vegetativo, o crescimento reprodutivo, né? Seja o crescimento e o desenvolvimento, que são conceitos diferentes e as pessoas usam tudo como igual. Então, eu estou só discorrendo um pouco mais, professor Said, sobre a fisiologia, a importância da fisiologia e como essa importância ela é negligenciada nos cursos de graduação. Eu tenho certeza que todos que fizeram aqui, todos que tiverem formação biológica ou agrária, tiveram dificuldade com fisiologia vegetal. Todos, absolutamente todos. Não que vocês foram mal na disciplina, é que os professores não foram bons o suficiente, né? Então, ensinar fisiologia vegetal é algo que está na raiz dessa sua pergunta, professor Said. Como as pessoas devem entender o funcionamento da planta. Aí, vários projetos têm dificuldade porque as perguntas, as hipóteses, as bases conceituais são equivocadas ou são mal elaboradas. Mas eu acredito que nós não somos melhor nem pior do que ninguém, mas a gente tem já alguma experiência no bioma amazônico. E eu vou falar mais uma coisa para vocês que estão nessa sala. A Amazônia, estudar a Amazônia não é negócio para amador. Não é negócio, é negócio para quem realmente entende daquele métier, né? Eu conheço nessa sala aqui um pesquisador que é de fora da Amazônia, o professor Jean Ometo. Mas ele é um cara para estudar a Amazônia. Por quê? Jean Ometo deve ter pesquisa na Amazônia há mais de 20 anos, né? Então não adianta você estar num ar-condicionado da USP, ou da UNB, estudando a Amazônia. Você tem que vir para cá, você tem que interagir, você tem que entender os problemas em loco. Ah, não, mas eu vi que o eucalipto reage assim. Meu amigo, isso é completamente diferente, né? Então, e tudo isso, o cerne disso é o entendimento da fisiologia da planta. Eu não quero me alongar, mas obrigado pela sua observação, professor Said. Francisco, parabéns pela palestra, pelo trabalho sensacional. E obrigado por referenciar o trabalho que a gente faz. Uma questão que eu queria tirar, você apresentou bastante trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em áreas com alto nível de degradação, né? E a gente sabe que tem todo um contexto associado à floresta secundária, à recuperação dessas áreas, enriquecimento dessas áreas. Você acha que dentro desse processo de restauração e recuperação ambiental ou até, obviamente, socioeconômica para a região,
essas áreas podem ser também incluídas dentro desse processo? Ou o trabalho ele fica, vamos dizer, mais difícil de ser executado pela complexidade do ecossistema que está se regenerando naturalmente? Ô, Jean, obrigado pela pergunta. Aliás, essa pergunta ela me dá a oportunidade de buscar esses conceitos ecofisiológicos de maneira muito mais explícita, né? Então, assim, esse sistema que nós propomos, ele tem uma base minimalista, né? Ele fundamentalmente, ele diz, você fazendo uma adubação de fundação bem feita, não interessa se você plantar aquela castanheira no asfalto, né? Tem lá uma cova, botou ela ali, ela vai. Em algum momento ela vai, né? Então, assim, mas o que você está me perguntando, ele parece que assume até uma ideia que é mais própria, né? Que é justamente esse plantio de enriquecimento, né? Então, como acompanhar a fisiologia das árvores na floresta primária, numa floresta secundária, num plantio de enriquecimento, num plantio de produção, né? Então, veja que você tem gradações e complexidades dentro dessa sua questão. A resposta é sim. Eu acho que a gente precisa usar modelos alternativos. E dentro dessa situação, nós fomos, já recebemos o contato, né, do projeto LBA. Né? O projeto LBA, que nunca se preocupou com essas áreas degradadas e com essa pegada mais econômica, para esse agendamento agora 2030, né, que está acontecendo nesse momento, eles já nos convidaram para alinhar o projeto de plantios florestais à questão do carbono, das emissões, do sequestro de carbono, principalmente o carbono no solo. Né? Então, assim, sua pergunta é fantástica, ela tem a ver com essa questão que o projeto ele não vai resolver os problemas da Amazônia, obviamente. São 3 anos e, basicamente, a entrega desse projeto é o quê? É a instalação de plantios, o crescimento inicial da castanheira, a análise microeconômica desse crescimento e a análise biológica das funções da castanheira em diferentes plantios, com e sem a nanomolécula. Então, tipo assim, ele tem um objetivo muito claro para uma proposta de curto prazo, né? Mas que ainda existe muito, e uma das possibilidades é essa, você começar a atrelar essas respostas a uma floresta secundária, dentro de um plantio de enriquecimento. Então, você tem essa pegada que ela é muito importante para a gente também, e é importante a gente discutir esse assunto. Bom, muito obrigado, Francisco. Infelizmente, por causa do horário, a gente tem que encerrar. Em nome da organização, agradeço e fico muito feliz de ver o trabalho e ver colegas da instituição trabalhando junto com vocês. Obrigado.